Existem tours guiados para pessoas do mundo todo assistirem com binóculos os massacres de Gaza, e a população israelense vai assistir os bombardeios de noite da praia, entendeu? Os filmes sobre nazismo brincam com a ideia de que os nazistas ficavam perto dos campos de concentração, povo civil alemão, e não fazia nada, e isso já mostra que eles são monstros, que eles mereceram o que aconteceu em Dresden, coisas assim. Os israelenses merecem o quê? E os brasileiros que estão testemunhando isso também hoje em dia, você tá entendendo? E quem vai fazer turismo lá agora? Quem é convidado pelo Estado de Israel, né? Qual que é o objetivo desses políticos, né? Sim, hoje em dia, o Israel criou um programa que eu chamo de turismo do lado de cova coletiva. É que você ganha um voo com tudo pago pra Israel, pra assistir vídeos manipulados sobre 7 de outubro, que eles não mostram na imprensa, porque se você tiver um fact-checking, você vai ver que tem um monte de mentira ali. Pra políticos e pessoas que vão pra lá pra ficar fazendo propaganda pro Estado de Israel no meio de um genocídio. Viva Israel! Shalom! Eles fazem isso com youtubers, eles fazem isso com políticos, eles fazem isso com jornalistas, com escritores, com todo tipo de coisa. E é uma propaganda. Mas aí se você chega pra pessoa que foi lá pra Israel e tem uma opinião favorável de Israel num passeio desse, falar, se eu te mandar pra Coreia do Norte e o Kim Jong-un pagar tudo pra isso, você volta falando bem? Não, porque aí ele é manipulado, ele é um ditador. Pô, olha o Netanyahu, tá 16 anos no poder já, tá entendendo? É isso que as pessoas precisam entender. A opinião de quem vai pra tour guiado por Israel e passeio estatal é uma opinião que não deve ser levada em conta, porque são pessoas que fazem um projeto de propaganda de Estado. É basicamente isso. E fazem turismo do lado de covas coletivas, porque se você chega no aeroporto de Ben Gurion, você tá, 60 quilômetros do lugar onde tem um monte de criança enterrada, você tá tomando café da manhã, dormindo, fazendo todo tipo de coisa do lado de uma cova cheia de crianças. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, pra mim, perderam totalmente a alma, né? Perderam totalmente a alma. São pessoas desalmadas mesmo. Fala, amor, te amo muito. Essa aí é pra você, hein? Essa aí nenhum cara vai te fazer, hein? Explodindo casa pra você. Vai lá, moleque. Essa é pra você, meu amor. Ai, te amo. O único episódio na Bíblia em que Jesus usou de força física e indignação, que pode ser interpretado como um uso de violência, ou, mais precisamente, zelo justificado, foi a expulsão dos vendilhões do Templo de Jerusalém. Este evento é narrado em todos os 4 evangelhos. Detalhe do episódio. Ação. Jesus entrou no templo, que havia se tornado um local de comércio, venda de animais para sacrifícios e câmbios de moedas, e ficou indignado com a profanação do local sagrado. Uso da força. Ele fez um chicote de cordas e expulsou os vendedores e os animais, ovelhas e bois. Derrubou as mesas dos cambistas e espalhou dinheiro pelo chão. Motivação. Sua ação não foi por raiva descontrolada, mas por um zelo pela casa de Deus. Citando o Salmo 69, versículo 9, e para corrigir uma estrutura religiosa corrupta que explorava a fé das pessoas, ele declarou: minha casa será chamada casa de oração. Jesus demonstrou ser contra a violência através de seus ensinamentos de amor, perdão e mansidão, e em episódios específicos nos evangelhos, onde ele rejeitou a retaliação física. Os principais episódios e ensinamentos que ilustram a posição de Jesus contra a violência são ensinamentos, Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus proclamou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A outra face. Jesus instruiu seus seguidores a irem além da lei, de olho por olho, dente por dente. Ele ensinou: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5,39, defendendo a não retaliação e o amor ao próximo, inclusive aos inimigos. Jesus ensinou a amar os inimigos e a orar por eles que perseguem, quebrando o ciclo de ódio e violência. Mateus 5,44. A mulher adúltera. Quando a mulher adúltera foi trazida a Jesus para ser apedrejada, conforme a lei da época, ele não permitiu a violência da multidão. Ele desafiou quem não tivesse pecado a atirar a primeira pedra. E no final disse à mulher para ir e não pecar mais. João 8:1-11. A prisão de Jesus no jardim de Getsêmani. Quando Jesus estava sendo preso, o apóstolo Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de Malco,
o servo do sumo sacerdote. Jesus imediatamente repreendeu Pedro, dizendo: guarda a tua espada na bainha, porque todos os que pegarem da espada morrerão à espada. Mateus 26:52. Ele também tocou na orelha do homem e a curou, demonstrando compaixão e rejeição à violência, mesmo em um momento de agressão contra ele. Durante seu julgamento e crucificação, apesar de ser insultado, açoitado e sofrer violência extrema, Jesus não revidou nem ameaçou, mas entregou-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2:23. Sua atitude foi de mansidão e perdão, inclusive pedindo a Deus Pai que perdoasse seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E após a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, os discípulos fizeram algum tipo de guerra, violência? Não. Os discípulos de Jesus não entraram em guerra depois da morte dele. Pelo contrário, eles continuaram a missão de pregar o Evangelho, enfrentando perseguições severas e, em muitos casos, morrendo como mártires por causa de sua fé. Aqui estão os pontos principais sobre o que aconteceu com os discípulos. Pregação e evangelização. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos se espalharam por diferentes regiões do mundo conhecido na época, como Arábia, Pérsia, Índia e etc., para disseminar os ensinamentos de Cristo. Perseguição e martírio. A maioria dos discípulos enfrentou intensa perseguição por parte das autoridades judaicas e romanas, e quase todos tiveram mortes violentas e cruéis, apedrejamento, crucificação, decapitação e etc., por se recusarem a negar a sua fé. Unidade na missão. Embora houvesse posteriormente divergências teológicas e práticas no cristianismo primitivo, não há registros históricos ou bíblicos que relatem uma guerra armada entre os discípulos originais de Jesus. Foco em paz. Os ensinamentos de Jesus eram centrados no amor, no perdão e na paz, e os discípulos procuraram seguir esses preceitos em suas vidas e ministérios, mesmo diante da adversidade. Em resumo, a história mostra que os discípulos foram vítimas de violência, não seus perpetradores em uma guerra mútua. É bom lembrar que o único episódio que Jesus usou violência, que foi quando foi na purificação do templo, onde Jesus usou um chicote para expulsar cambistas e vendedores, é um evento que gera debate. Embora tenha sido uma ação veemente de indignação contra a corrupção e a exploração da fé, não está muito diferente hoje não, muitos estudiosos interpretam-na como uma ação pedagógica e profética de zelo pela casa de Deus, e não como uma aprovação generalizada da violência física contra pessoas. O foco principal de seus ensinamentos foi sempre a paz e a não violência. Quem é que está sendo discípulo de Jesus genuíno hoje em 2025? Se hoje em 2025 Jesus aparecesse nas nuvens, quantos de vocês cristãos que estão dentro das igrejas, dizendo glória, estariam hoje sendo arrebatados para ir para o reino? Você seria um deles?